Ora, terça-feira, dia 11 de junho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado. Se eu hoje falar um bocadinho mais lento, é normal porque eu tenho metade da boca, metade não, vá, um terço da boca anestesiado, que eu vim mesmo agora do dentista, e caro para a merda, devia ter ido para dentista. Portanto, se eu falar um bocadinho mais atabalhoado, percebam que é por causa disso. Vamos lá então ao nosso mercado, muita coisa para falar, vamos pôr a nossa musiquinha, que sabem que eu gosto da musiquinha. Ora bem, vamos começar com... Ai, meu Deus. Vamos começar com o Rafa. Depois da questão do Galatasaray, aparentemente está, e é a própria imprensa da Arábia Saudita e também da Turquia que avançam isso, Rafa Silva vai então rumar à Arábia Saudita para jogar no Al-Shabaab. O internacional português vai então ser orientado por Vítor Pereira, o antigo técnico do Futebol Clube do Porto. Ele que está livre, não renovou, vai ter um grande contrato. Percebemos todos que Rafa queria um grande contrato. Estou curioso para ver os valores. O Galatasaray tentou, mas não conseguiu chegar aos valores que o Rafa quer. O Rafa que está então livre depois, ou estará, ainda tem contrato até o final deste mês, exatamente. Estará então livre no mercado, 52 jogos, 22 golos, 15 assistências. É no fundo, sem querer tirar mérito à carreira do Rafa, é no fundo um trajeto um bocadinho normal para um jogador que está claramente interessado em fazer um grande contrato, o último se calhar grande contrato, legítimo, com toda a certeza, valores absolutamente incomportáveis para o Benfica, para o futebol português, se calhar até para o futebol europeu não de primeira linha, e o Rafa não está nesse nível e portanto o Rafa vai então seguir para a Arábia Saudita. Ainda no Benfica, aliás, no Benfica, partindo do princípio que Rafa não é jogador do Benfica já. O Benfica que está muito perto então de garantir o Vangelis Pavlidis, o avançado internacional grego de 25 anos que joga na Holanda, joga no AZ Alkmaar e vai então custar, e o Fabrício Romano diz que o Benfica está na frente da corrida e muito próximo de contratar o jogador, cerca de 17 milhões de euros em transferência e depois mais 2 milhões em bónus e eventuais percentagens futuras do passe. Vamos ver se haverá isso ou não. O Pavlidis então parece ser o homem golo que o Benfica tanto procurou. O homem nos últimos 2 anos fez 55 golos, portanto é golo, não é? É golo. Vamos ver o que é que isto vai significar para o Artur Cabral e para o resto da malta do ataque do Benfica, o Marcos Leonardo e não sei o quê. Mas aparentemente então Pavlidis vai ser o número 9. Não sei se na camisola, mas será o número 9 no campo, pelo menos para começar a temporada. O Sporting também está muito próximo, aliás, já estará mesmo fechado a contratação de Zeno Debast, e foi o próprio Debast que o confirmou. O defesa central jovem internacional belga de 20 anos disse numa entrevista à imprensa belga, e eu vou ler as declarações para não haver dúvidas: decidi jogar no Sporting na próxima época. A minha escolha foi inspirada na confiança que este clube histórico deposita em mim. Sporting é o passo certo. As conversas com o treinador Ruben Amorim também me convenceram completamente. Ele, papel, de me acompanhar. Portanto, o Sporting vai então contratar o Debast, e não vai ser uma contratação barata. Estamos a falar de uma contratação de um jogador apenas de 20 anos que vai custar cerca de 18 milhões de euros. Portanto, há uma grande expectativa para que este jogador possa ser o eventual sucessor do Gonçalo Inácio, que está, como sabemos, aí no mercado para eventualmente ser vendido. Ainda no Sporting, dizer que Idemasa Morita vai renovar por mais 2 temporadas. Quem o garante é o jornal A Bola, que avança que o Sporting, quando o Morita voltar das suas férias, vai então ter à sua disposição um contrato de mais 2 temporadas, renovando então até 2028. Ele tem contrato até 2026. Esta questão da renovação do Morita não é nova, já se vem falando há alguns meses, mas agora a coisa está pronta para o jogador assinar, aumento salarial. É um jogador que já tem 29 anos, portanto o trajeto da sua carreira se calhar está neste momento no ponto mais alto a nível desportivo. E o Sporting quer continuar com o Idemasa Morita, que fez uma época muito boa. Aliás, desde que chegou ao Sporting tem 2 épocas muito boas, e portanto é um jogador importante para o Ruben Amorim.
No Futebol Clube do Porto, 3 coisinhas, aliás. Vamos começar com o PP, o internacional brasileiro, que está por aí na Copa América, está nas contas do Chelsea. Ora bem, esta questão do PP, vamos falar dela várias vezes, porque é um dos ativos do Futebol Clube do Porto. Ele tem uma classificação de 70 milhões de euros. Eu diria que será difícil ao Porto convencer o Chelsea a pagar 70 milhões de euros, mas se há clube que poderá ser fácil de convencer a pagar, é o Chelsea. Eu gosto muito do PP, espero que o Futebol Clube do Porto consiga segurar, ainda que com 27 anos, com o Futebol Clube do Porto numa situação financeira um bocadinho mais debilitada, pode passar por aqui, não é? A saída do PP, que vem de uma época de 50 jogos, 8 golos, 50 jogos é muito jogo, 8 golos e 9 assistências para este internacional brasileiro, que tem mais tem esta característica, joga sempre. Nos últimos 2 anos, 105 jogos, uma média de 102 jogos, 52 jogos por ano, base de 52 e meio. Tenho a certeza que vamos falar muitas vezes do PP. Ainda no Futebol Clube do Porto, dizer que dizer que o David Carmo, o Olympiacos quer manter o David Carmo, mas por empréstimo, terá abordado o Futebol Clube do Porto para tentarem não ter de pagar a opção de compra, mas sim garantirem um empréstimo do jogador. Ele tem uma opção de compra, já não me lembro ao certo qual era o valor, mas vou assim pesquisar num instantinho. Eu tinha aqui apontado, mas sem querer fechei. David Carmo, opção de compra, e agora vocês estão a gritar, a opção é X. 18 milhões, é difícil o Olympiacos pagar 18 milhões, vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto, a imprensa nacional avança também que alguns clubes ingleses, nomeadamente Wolverhampton e Leicester, estão interessados na contratação do internacional angolano, que saiu do Futebol Clube do Porto na altura incompatibilizado com o Sérgio Conceição. Custou 20 milhões de euros, todos sabemos a história, nunca se conseguiu afirmar no Futebol Clube do Porto depois de ter despontado no Sporting Clube de Braga. Na altura da transferência, ele tinha tido aquela lesão gravíssima, a transferência suscitou algumas dúvidas se fazia sentido pagar 20 milhões de euros para ter o David Carmo. Vamos ver o que é que o Futebol Clube do Porto ainda vai conseguir receber a nível de encaixe com este internacional angolano que foi para o Olympiacos e foi importante, não é? No Olympiacos, ajudando a conquistar a Conference League, o primeiro título do Olympiacos a nível europeu. O Futebol Clube do Porto, que anunciou também a renovação do Cláudio Ramos, o guarda-redes internacional, este por Portugal, chegou a jogar uma partidinha, na altura quando estava no Tondela. É no fundo o guarda-redes suplente, não é? O Futebol Clube do Porto terá sempre alguma dúvida sobre o que possa acontecer com o Diogo Costa, porque o Diogo Costa é um dos grandes ativos de mercado. Eu diria que é o melhor jogador do Futebol Clube do Porto, não sei se estou errado, se estou certo, mas é se calhar o jogador que neste momento mais personifica uma possível venda. Tem 24 anos, é o titular da seleção, portanto é o jogador que neste momento está ali no pico, caso venha uma proposta. PP também, claro que sim. O próprio Evanilson, mas eu acho que o Diogo está num nível, porque o Diogo se calhar estará nos 5 melhores guarda-redes da Europa, 10 no pior dos casos, e isso é um nível, por exemplo, o Evanilson não é um dos 10 melhores avançados da Europa, portanto percebam o que eu quero dizer dentro da sua posição. E portanto, isto para dizer que nunca se sabe se o Diogo não faz um grande europeu e não vem aí um clube e paga a cláusula XL, os tais 70 e tal milhões, e o Cláudio pode ter de ser chamado assim um bocadinho à pressão. Portanto, o Futebol Clube do Porto garante o Cláudio Ramos. A questão do Samuel Portugal já nem vamos falar dela, mas o Cláudio parece claramente ser o número 2 da baliza do Futebol Clube do Porto, e os números assim o dizem. Renova por mais 3 temporadas, contrato até 2027, e portanto é a primeira renovação de André Vilas-Boas. Cláudio Ramos, antigo guarda-redes do Tondela, que no Futebol Clube do Porto é o suplente. Tem sido sempre o suplente, seja Marchesino, Diogo Costa, portanto tem sido sempre ficha comum o Cláudio Ramos. No Braga falamos de Abel Ruiz. Abel Ruiz terá sido abordado pelo... Quer dizer, não é o Abel, mas o Braga terá sido abordado pelo Abel Ruiz, pelo Girona, que terão oferecido cerca de 9 milhões, mais algumas possibilidades de subir ali mais 1 ou 2 milhões. O Braga rejeitou porque exige pelo menos 15 milhões à cabeça para vender o internacional espanhol. Ele tem uma boa cotação, especialmente em Espanha. Ele é internacional, mesmo quando não era titular no Braga e à seleção. É um jogador que, sendo um avançado, não tem números de golos absolutamente estrondosos,
Mas é um bom jogador. É um bom jogador. Se me disserem se eu acho que o Abel Ruiz vai marcar 25 golos alguma vez na carreira, é difícil porque não é bem esse. Ele não é bem o Banza, não é? Não é bem aquele 9. É um avançado combativo, lutador. Neste ano fez 8 golos. Teve ali uma seca de golos imensa quando o Banza foi para a Cannes e até obrigou o Artur Jorge na altura a mudar de sistema para jogar sem um avançado fixo, porque ele não é um avançado que marca muitos golos. Se o Braga entrar na época a precisar que o Abel Ruiz seja o seu melhor marcador com 25 golos ou 20 golos, pode apanhar aqui uma desilusão. Agora, jogar num sistema de 2 avançados, ele mais solto, até se calhar a descair para um dos flancos, acho que pode ser uma opção muito, muito boa. E o Abel então recebeu essa abordagem do Girona e o Braga rejeitou a proposta do clube espanhol. 2 coisinhas em Famalicão. O Richelli está na porta de saída. Na altura, se bem se recordam, no mercado de inverno, o CSKA de Moscovo tentou a contratação do defesa central brasileiro. O Famalicão rejeitou e depois o jogador até foi afastado ali nos tempos. Para já, o Richelli tem contrato com o Famalicão até 2027, mas, segundo o jornal A Bola, há um entendimento para, sim senhor, chegou à altura do Richelli ter aqui uma oportunidade fora de Portugal, tentar novos voos na sua carreira e, apesar de o nome CSKA de Moscovo poder ser um dos nomes associados, há outros certamente interessados. Quem está muito interessado num jogador do Famalicão é o Estrela Vermelha, o Kverena, Kverena Zerdar. Caso um nome inteligente eu ter tentado dizer este nome com metade da boca anestesiada. Foi muito inteligente da minha parte. Puma Rodrigues pode render cerca de 3 milhões e 300, 3 milhões e meio ao Famalicão. É um jogador que a Fogacho, não é? Fogacho já mostrou coisas muito interessantes. Falta-lhe aquela consistência, não é? Tem 25 anos. Este ano marcou apenas um golo. Ele tem fez 24 jogos, é isso que eu queria dizer, 1 golo, 5 assistências, mas aparentemente a Estrela Vermelha está convencido por estes números, está disposto a pagar os tais 3 milhões e 300. Há quem diga que é 2 milhões à cabeça e depois mais 1 milhão e 300 em bónus e não sei o quê, com o Famalicão ainda a ficar com 10% de uma futura venda, portanto parece uma proposta interessante pelo Puma Rodrigues, que é um jogador que também tem alguns problemas de lesões. Ele no ano passado entrou, na época passada teve uma lesão grave, esta época também volta e meia falhava alguns jogos, portanto vamos ver. Outro jogador que pode estar de saída do futebol português é o Ricardo Velho, que foi se calhar uma das grandes revelações do nosso campeonato, o guarda-redes do Farense, importantíssimo na garantia do Farense em manter-se na Liga Portuguesa. Este foi o primeiro ano, digamos, de titularidade indiscutível do Ricardo Velho. No ano passado tinha feito 23 jogos, no ano anterior apenas 15. Ele que é formado no Sporting Clube Braga e está então a ser apontado ao Watford. O Watford quer garantir o Ricardo Velho. É um bocadinho pena, porque acho que o Ricardo poderia ser um guarda-redes que chegasse a um Braga, um Vitória, um Sporting, um Benfica, um Porto. Acho que tem esse valor. Não vai acontecer, não estou a dizer que seria titular de uma dessas equipas, mas por exemplo, olhem para Cláudio Ramos, acho que poderia ser uma boa solução. E infelizmente vai já arrumar para Inglaterra, neste caso para o Watford do Championship. Vamos ver quais é que são os valores. Estou curioso para ver, acho que andarão na casa dos 3, 4, 5 milhões. É um guarda-redes interessante. Chegou-se até a falar que poderia ser ele o terceiro guarda-redes na seleção e tal, não se concretizou, mas é um guarda-redes interessante para o nosso futebol. E para além de Ricardo Velho, Puma Rodrigues e não sei o quê, Gonçalo Franco também está na porta de saída, neste caso para o Galatasaray, o médio do Moreirense, que tem apenas a próxima temporada de contrato, portanto o Moreirense estará interessado em fazer um dinheirinho com o Gonçalo, por isso é que também já contrataram o Benny ao Aves, AVS, e portanto aparece aqui esta possibilidade do Gonçalo Franco rumar ao futebol da Turquia. Fala-se aqui de uma proposta de 2 milhões de euros. Parece um bocadinho curto, não é? 2 milhões, o Gonçalo se calhar poderia valer um bocadinho mais, mas entrar no seu último ano de contrato desvaloriza sempre e poderá então rumar ao Galatasaray, ele que é uma peça importantíssima, já era uma peça importante quando o Moreirense desceu, importantíssimo quando o Moreirense subiu, importantíssimo nesta época de sonho do Moreirense. Ainda no futebol português, e tenho a ideia que poderá ser a última, exatamente, é a última, o Casa Pia já tem treinador, uma notícia avançada em primeira mão pelo 00. Falamos de João Pereira, ex-Alverca, o tal treinador da moda, digamos assim, o homem que esteve no Alverca, saiu depois do Alverca e rejeitou abordagens da segunda liga porque queria ir treinar para a primeira. Na altura foi noticiado que ele rejeitou ir para o Tondela.
para rumar a uma equipa eventual da Primeira Liga. A equipa que sobra ou uma das equipas que sobram ou na altura, era o Casa Pia. O treinador vai então orientar o Casa Pia, este jovem técnico de 32 anos. Lá por fora vamos começar com Szczesny, o guarda-redes, que vai deixar então a Juventus, vai rumar ao Al Nassr, vai voltar a jogar com o Cristiano Ronaldo. Eles jogaram juntos na Juventus quando o Ronaldo andou por lá. Esta temporada o Szczesny foi o titular, aliás, ele é o titular da Juventus há vários anos, herdou de Gianluigi Buffon, praticamente. Esta época, 35 jogos, tem apenas mais um ano de contrato e vai render cerca de 5 milhões de euros à Juve. Vamos falar aqui do Bruno Langa. É um jogador que ainda pertence ao Desportivo das Chaves, mas vai deixar de pertencer nos próximos dias, isto porque o Almeria vai acionar a opção de compra de um empréstimo, cerca de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 milhões de euros para o Chaves. Aqui a notícia não é essa, porque isso aí é basicamente sabido que eles vão fazer a opção. 11 jogos que ele fez pelo Almeria neste meia época de empréstimo. O Almeria que desceu de divisão, mas mesmo assim vai manter o Bruno Langa. A questão aqui é que já há interessados em comprar o Bruno Langa, nomeadamente o Mallorca, que garantiu a sua manutenção na La Liga, está disposto a pagar 4 milhões de euros, ou seja, um lucro, deixa-me ligar aqui o ar-condicionado, um lucro poderia ser ótimo, mas o Almeria rejeitou, quer mais dinheiro pelo Bruno Langa. Falam-se até de outros clubes em Espanha interessados na contratação do internacional moçambicano, que deu boa conta de si quando esteve nos Chaves, depois acabou por sair emprestado para Espanha. E depois de tanta cobiça e estaria fechado para ir para o Chelsea, o certo é que o Benjamin Sesko do RB Leipzig vai renovar com o emblema alemão. É um bocadinho a imagem do que fez o Haaland na altura, quando renovou mais um ano com o Dortmund para garantir um maior encaixe, neste caso ao Leipzig, na altura ao Dortmund. E portanto o Sesko vai então renovar. Fabrício Romano avançou esta informação. Vai ter obviamente um aumento salarial, mas há um acordo de cavalheiros que no próximo verão, sim senhor, o internacional esloveno, que tem apenas 21 anos, portanto ainda tem uma longa carreira, abrirá então as portas o Leipzig para a saída deste internacional pela Eslovénia. Ele fez 42 jogos, 18 golos, 2 assistências para este jogador que estaria fechado com o Arsenal, mas agora volte face na situação. Agora vamos ter uma novela, meus amigos. É uma novela alemã e é daquelas que eu gosto. É daquelas que nós vemos muitas vezes na NBA e que são brutais, e vai envolver um jogador que não está, aliás, que foi a grande surpresa, a ausência dele nos convocados da sua seleção para o Campeonato da Europa. Enquanto vai dar o separador, vejam se adivinham. É a defesa central. Desculpem, não é este? Peço imensa desculpa. É este. Agora sim, agora é que vai dar. Senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. Ora bem, adivinharam? Muito bem, muito bem. Estamos a falar de Mats Hummels, o internacional alemão, histórico central alemão, neste caso do Dortmund. Ora bem, Hummels termina o contrato. Ou termina o contrato este mês. E ele aceita renovar. Até aqui estamos bem. O problema é que ele só aceita renovar se o Terzic, o treinador do Dortmund, for despedido. Porque eles não se dão bem. O Hummels aparentemente até culpa o treinador por não estar no Campeonato da Europa. E, portanto, situação crítica. O Hummels já criticou publicamente o treinador e, portanto, quer a sua saída. Isto é a informação que vem da Alemanha. Adoro, às vezes na NBA acontece isto. Recentemente, há uns anos, no verão passado talvez, há 2 anos, o Kevin Durant não só, na altura ele jogava nos Brooklyn Nets, Kevin Durant é um dos melhores jogadores, não só pediu o despedimento do Steve Nash, como também do GM, do diretor desportivo, digamos assim. Acabou por não se concretizar. Mas Mats Hummels então, braço de ferro, querem que eu renove, despeçam o treinador, vamos ver o que é que vai acontecer nesta novela. Isto é novelaça, isto é daquelas novelas brutais. O Dortmund teve uma época bastante abaixo daquilo que certamente desejariam, ainda que naturalmente, e a época é um bocadinho salva por isso, foram à final da Liga dos Campeões, mas terminam em 5º no campeonato. Felizmente para eles o 5º lugar deu-lhes acesso à Liga dos Campeões. Teoricamente não daria, porque normalmente são os primeiros 4, mas esta questão da pontuação valeu-lhes o apuramento para a Champions. E vamos ver o que é que vai acontecer. João Palhinha,
não só tem o interesse do Bayern de Munique, é um interesse novo, não é um interesse novo, já toda aquela situação do último dia de mercado, ele não ter ido para o Bayern no ano passado, mas agora o Bayern Munique voltou a apresentar uma proposta ao Fulham, 35 milhões, o valor que o Fulham quer são 60, 70 milhões de euros, sendo que a imprensa espanhola e inglesa avançam que há mais duas equipas interessadas na contratação do internacional português de 28 anos, Manchester United e Barcelona. Eu acho que o Barcelona é o clube mais associado a jogadores. Eu gosto muito do Palhinha, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não consigo imaginar que o Palhinha não seja titular na seleção, mas quem sou eu, não é? Qual era o vosso meio campo? Eu diria que se for um meio campo a 3... eu acho que o Palhinha, Vitinho e Bruno Fernandes seria um meio campo do caraças. Do caraças. Vamos ver. 39 jogos, 4 golos e uma assistência para o João Palhinha. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que o Palhinha até foi eleito o jogador do Fulham do ano. Posso estar enganado, mas acho que vi essa notícia. Ainda em Inglaterra, dizer que a Juventus terá chegado a acordo para a contratação de Douglas Luiz, namorado de... como é que ele se chama? Alicia Lehmann. A Juventus irá pagar cerca de 25 milhões de euros para garantir o médio internacional brasileiro Douglas Luiz, médio de 26 anos, está no Aston Villa já há alguns anos, ele pertenceu ao Manchester City e andou naquela roda do Girona, depois quando chegou ao Aston Villa, quando ele explodiu, e esta época teve de longe a sua melhor época da carreira, 53 jogos, 10 golos, 10 assistências, chegou também à seleção, onde já leva 14 jogos, não tenho a certeza se ele está na Copa América, portanto, razões mais do que suficientes para estar valorizadíssimo, e o Douglas Luiz está então a caminho, aparentemente, da Juventus. Outro brasileiro, neste caso, um miúdo de apenas 17 anos, Pedro Lima está aparentemente fechado para jogar no Chelsea. Falamos de um miúdo que se estreou há muito pouco tempo pela equipa do Sporting, 26 jogos pela equipa do Sport apenas com 17 anos, 2 golos, 2 assistências este ano, mas aparentemente vai render cerca de 8, 10 milhões de euros para arrumar ao Chelsea. Ele que está perto de fazer 18 anos, faz daqui a menos de um mês, e nessa altura poderá ir para o Chelsea. Fala-se também que ele pode ser já contratado e depois emprestado. A situação normal quando se fala de miúdos de 17 anos na América do Sul. É um miúdo que eu confesso que nunca vi jogar, mas aquilo que tenho lido dele é que é craque. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com o Pedro Lima, que se junta à fornada aí dos Hendrix para muitos jovens saírem do Brasil. Fechamos com o Pierre Højbjerg, que vai rumar, aparentemente, ao Atlético de Madrid. Ele que é jogador do Tottenham já há vários anos. Tinha chegado do Southampton, se não estou em erro, em 2020, 2021, chega a ver? 2020. 39 jogos esta temporada no Tottenham, está no mercado, tem apenas mais um ano de contrato. Fala-se que o Atlético de Madrid vai pagar cerca de 15, 20 milhões de euros para garantir este internacional dinamarquês, Pierre Højbjerg. Vamos ver. Bom jogador, eu gosto. No FM é bom jogador. Olhem, estamos conversados, meus amigos, vamos embora. Amanhã estará por cá o Beto, o nosso Humberto. Não se esqueçam, temos reacts amanhã. Eu tenho uns vídeos muito fixos. O Reacts é um programa do 00 onde eu e o meu colega, o Pedro Filipe Maia, trazemos vídeos para surpreender o nosso um ao outro, não é? Ele a mim, eu a ele. Eu tenho aqui um vídeo porreiro, tenho aqui uma coisinha que eu encontrei muito porreira e às vezes é maioritariamente desporto, nem sempre, mas neste caso tenho aqui um vídeo que pode ser engraçado, acho que vai bater bem. Podem nos seguir nas redes sociais, não se esqueçam de entrar na liga do Apostase do 00 e do Mercado Flash. Eu ontem acho que me esqueci de pôr o link na descrição. Hoje vou tentar não me esquecer, a minha memória é terrível. E já sabem como é que isto funciona, sigam-nos nas redes sociais. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.